Nós, na aula, fizemos um exercício que consistia em descrever como é que nós achávamos que a pessoa por trás da conta ou poema Ensina a Cair era. O grupo de professoras de português que dá os 10º anos, que são miúdos que entram pela primeira vez aqui na escola, no início, quando fazemos a atividade de diagnóstico para os conhecer, nós gostamos de fazer sempre uma coisa que seja diferente. Então andamos sempre a trocar ideias. E esta ideia surgiu em agosto. Uma colega, a Cristina, estava a ler, a dizer que as publicações do poema Ensina a Cair que tinham piada e que era engraçado os miúdos também conhecerem essas publicações. E disse, então vamos ter que pensar numa forma também de fazer uma atividade com estas publicações. E foi a partir daí que surgiu a ideia. Tivemos quase as semanas finais de agosto e depois de setembro, íamos tirando capturas de ecrã, onde apareciam as publicações mais pequeninas, os versos mais pequeninos. Os excertos de versos. Os excertos de versos, os excertos de poema. Então, depois compusemos aquela captura de ecrã, a imagem, fizemos só o poema, o autor, e colocámos numa folha em branco, demos uma a cada aluno, e depois pedimos para escreverem 3 pequenos textos de 20, 30 palavras, não mais, onde primeiro eles tinham de imaginar quem é que publicaria aqueles excertos de versos e aqueles excertos de poemas, aqueles versos. Quem é que tu achavas que estava por trás da página? Eu pensava que era uma pessoa mais idosa, gostava bastante de ler poemas e gostava de publicar e partilhar com as outras pessoas também. Eu pensei que era uma pessoa muito mais nova, que fazia faculdade em psicologia, que amava poemas, e sempre trabalhava num cafezinho, bem clichê, mas eu pensava sobre isso. Acho que eu imaginaria mesmo alguém que fosse assim uma pessoa bastante normal, que não se destacasse muito assim na sociedade, mas que tinha assim uma forte paixão por literatura portuguesa, por poesia. Eu disse que era a Susana, que tinha 93 anos, era uma senhora muito idosa e que era muito ligada aos livros e à aprendizagem, e até hoje aprendia e estava a fazer um curso sénior de redes sociais e por isso é que publicou. Eu achava que a pessoa por trás da página era uma senhora, a que eu dei o nome de Joaquina Santos, que tinha já uma certa idade, mas que tinha uma alma muito jovem. Era curiosa. E depois um segundo texto onde eles fariam o comentário, o Lamecha, sentimental, e por fim um outro comentário, mas ao estilo imaginando-se um professor ou uma professora de português. Demorei muito a escrever essa parte, porque era como pensar como professor a escrever sobre o comentário. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E o poema era falar sobre como a pessoa ama a si mesma e como ela serve, como ela é a luva da própria mão. Então eu fiquei tipo... Nós não só vimos depois, fizemos a avaliação diagnóstica a nível da escrita, ver como é que eles elaboram a frase, como escrevem, a ortografia, mas acho que o mais importante ainda foi conhecê-los um bocadinho, porque aí eles expõem-se. Eu tive uma fase de poemas em que eu escrevi poemas, mas já foi há algum tempo. Então eu acho que me relembrou um bocadinho assim da poesia em geral, talvez me tenha trazido mais curiosidade, talvez eu vá investigar mais. O que mais jovens não conseguem fazer é expressar sentimentos ou às vezes achar como nós nos sentimos. E às vezes em palavras, como em poemas, é muito mais fácil se identificar e como o poeta consegue passar isso. O grande objetivo é eles lerem. É a partir da leitura que eles depois vão escrever. E eles vão escrever nas aulas de português, poderão também fazê-lo nas aulas de História da Cultura e das Artes ou nas aulas de Filosofia, porque isto nós envolvemos os professores todos do conselho de turma, e depois de escreverem esses textos em aula, e depois melhorar, e podem escrever mais do que um, passam para as oficinas, que é Projeto e Tecnologia, e têm várias, têm a cerâmica, têm têxteis, têm orivesaria, têm gráficos, madeiras, o desenho, que também há a colaboração dos professores de desenho, e educação física também, que também podem transformar um texto numa atividade,
num objeto artístico com o corpo, não é? Movimento, e depois transformam esse seu texto num objeto. E no final, esse objeto vai ser exposto. Vamos realizar uma exposição desse objeto artístico. No final do ano letivo. Do final do ano letivo. Aprendeste alguma coisa hoje? Sim. O quê? Gostei muito de perceber o ponto de vista das outras pessoas sobre a poesia. Se tivesses de contar, resumidamente, o que é que isto te trouxe hoje, o que é que dirias? Curiosidade. Acho que sim. Curiosidade. O objetivo destes encontros e destas sessões é também lhes dar mais coisas além das aulas. A aula, nós na aula dominamos, nós sabemos o que é que vamos fazer. Neste tipo de sessões, eu estou sempre apreensiva, nunca sei o que é que vai acontecer. E é bom para nós, professores, e é bom para os alunos. E gostou, Eu gostei Isabel, muito, desta eu gosto sessão? sempre. Porquê? Por isso mesmo, quando vejo os miúdos sentados e alguém que não seja eu, ou os colegas, ou as pessoas a falarem com eles, a conhecerem-nos, e eles estarem à vontade para falarem, acho que isso é sempre bom. É sempre. Não, porque para eles é importante conhecerem mundo. É pouco, como alguém dizia, dar-lhes mundo. Eles têm de saber mais, porque depois também tornam a escola e a sala de aula, parece que aquilo já está formatado. É entrar, escrever o sumário, sentar, ouvir a professora, o que diz, ser um bocadinho, às vezes nem ouvem, e é mais do que isso, a escola é mais do que isso, a escola é mostrar-lhes as coisas, não é? E eles também sentirem-se num espaço que é deles, é mais deles do que nosso, professores, a escola. Eu sempre achei isso.